Estou aguardando o doutor Miguel entrar. Oi, Silvia, você tá me vendo? Não, não estou te vendo, só estou te ouvindo. Peraí. Agora. Isso, agora sim. Nossa, que situação. Nossa, meu Deus do céu, Miguel, que situação. você sabe que estava caindo, né? Eu ainda brinquei com todo mundo que já entrou na live, que essa é uma situação que a gente tem que parar, pensar, respirar, que já é uma situação geradora de ansiedade, né? Não, é porque é um instrumento novo, né? A gente ainda não tem domínio. Quando a gente não tem domínio do desconhecido, faz a gente ter essa ansiedade. Mas a gente vai É, levando. a gente vai levando, a gente vai aprendendo. Então, todo mundo que entrou agora, eu vou começar a me apresentar, falar um pouco do que a gente está fazendo para a gente conversar sobre o tema de hoje. Né? Então, nós preparamos, né? Você me conhece, sou a Silvia, sou psicóloga, né? Eu trabalho, eu tenho 25 anos de consultório, amo a psicologia, né? E acho que a psicoeducação é uma coisa super importante. Aprender, todo mundo junto, como a Adriana colocou, aprender sobre as coisas e principalmente sobre a ansiedade e a depressão. Né? Então, nessa semana, a Acalanto, que trabalha com cuidadores, organizou uma semana de conversa com especialistas. Então, a gente veio a semana inteira conversando. Na segunda-feira, a gente falou com o doutor Dionísio sobre a saúde do idoso. Na terça-feira, a gente acabou conversando com o doutor William sobre essa questão especificamente do estresse do idoso. Aí a gente conversou com a doutora Suelen, que a gente falou sobre autonomia, como o idoso precisa ter autonomia e agora como manter autonomia na quarentena. E ontem a gente falou de um tema super interessante que foi a demência. A gente conversou muito sobre essa questão das demências, do que fazer, de como organizar, de como perceber, né? Porque agora, com essa questão toda da pandemia, muitas coisas estão afloradas e a gente precisa tomar alguns cuidados nesse sentido, né, Miguel? Então, a Acalanto, quem quiser conhecer melhor a Calanto, ela se preocupa muito, não só com a questão do cuidador, mas a questão toda da psicoeducação do educador e de como as pessoas, os familiares e as pessoas de forma em geral têm que aprender sobre esses temas todos, né? Então, para quem está entrando agora, é um tema super interessante. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou falando, a gente vai respondendo, conversando, né, Miguel, sobre isso. Agora, eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse sobre você, sobre todas as questões de dar aula, uma série de coisas. Boa noite, o meu nome é Miguel Teixeira, eu sou médico, né? Minha primeira formação foi em medicina de família e comunidade, então trabalhei um tempo na atenção primária em saúde, aí vim para São Paulo, né? Me formei lá no Rio de Janeiro, fiz toda a minha formação no Rio de Janeiro e depois fiz uma formação aqui em São Paulo, na Santa Casa, na área de psiquiatria e saúde mental. Então hoje eu trabalho, né, vim para São Paulo também, fiz um doutorado, né, e esse doutorado me rendeu alguns frutos, né, fui coordenador do curso de medicina da Uninove, trabalhei lá um certo tempo, depois saí, agora sou professor da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Medicina do Einstein, e ultimamente eu venho trabalhando, né, com a doutora Silvia, né, ela me convidou para trabalhar no consultório juntamente com ela e a gente vem fazendo alguns trabalhos interessantes. E aí ela me convidou para a gente falar um pouco sobre depressão e ansiedade, né, na pessoa idosa, né? E eu acho que é um tema assim muito relevante, principalmente no que se diz respeito nessa quarentena, né? Eu fui buscar alguns trabalhos e aí a gente começa a esbarrar com alguns ensaios de alguns estudos sobre é, isolamento social, né, e depressão. Tem muitos estudos, mas nada conclusivo, né? Então, assim, vou falar um pouco sobre depressão e ansiedade e o que a gente pode manejar com isso, né?
Então, assim, eu queria começar minha fala falando assim, que a depressão do idoso, muitas das vezes, ele não aparece de uma hora para outra, né? Às vezes é aquela pessoa que ela já teve depressão no passado e ela vem empurrando, vem empurrando, vem empurrando, aí chega a terceira idade e aí ela tá mais deprimida, porque é, teve aposentadoria, ela se aposentou, ela viu os filhos crescerem, os filhos saírem, tem os netos ali muito próximos, parou de trabalhar, e aí ela se vê numa condição. Então, quer dizer, ela já teve depressão em algum momento da vida e ela chega à terceira idade com depressão. Ou ela pode manifestar quadros depressivos na terceira idade. Quer dizer, ela veio a vida toda tranquila, feliz da vida, criando os filhos, com o marido, só que ela chega à terceira idade, ela acaba desenvolvendo quadros de depressivo por N fatores, né? Fatores esses que podem ser ambientais, fatores psicológicos, até mesmo um ensaio de quadros de confusão mental e demência, quadros demenciais, né? Uhum. Então, a depressão na pessoa idosa, ela tem algumas características que valem a pena a gente ressaltar nessa nossa discussão, que é a tristeza, uma tristeza que não tem muita explicação, né? É uma vontade acho que a existência parece não ter mais significado, né? Então isso é muito ruim, porque aí começam a aparecer frases do tipo: eu tô com uma dor na alma, eu tenho uma dor lá no fundo, se eu morresse, eu não daria tanto trabalho para os meus filhos, para os meus netos. Então, começa a aparecer quadros de vontade não existir, ou seja, a pessoa ela fica triste na maior parte dos dias. E essa tristeza, muitas das vezes, não tem um significado aparente, não tem algo aparente, diferente de uma tristeza. Por exemplo, eu perdi meu neto, ou eu perdi meu filho, ou eu perdi meu esposo. Então eu vou passar por um momento de tristeza, mas esse momento de tristeza é passageiro, né? Tem uma causa, tem um efeito, tem uma relação causa-efeito. Numa depressão, muitas das vezes esses quadros eles começam a se instalar com uma tristeza muito profunda, né? Tudo é muito intenso. Então, fica mais irritado, tem sintomas de alteração do ciclo sono. Então, aquele sono que antes era bom, agora passa a não ser tão bom assim. Começa a ter vários despertares noturnos, uma irritabilidade, tudo se irrita. E fica, claro, mais triste, o que caracteriza, né, a depressão em qualquer fase da vida. O que pode agravar esses quadros depressivos é o uso da bebida alcoólica. Então, muitos homens que já vêm bebendo, né, desde a fase adulta, chega na terceira idade, muitas das vezes por questões de isolamento social, questões financeiras, questões de abandono, acaba descontando um pouco mais na bebida, no uso da bebida, e isso sim pode aumentar quadros e descompensam sim quadros de depressão e quadros de ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um universo gigantesco de transtorno de ansiedade, passando por ataques de pânicos, transtorno afetivo bipolar, ataques de pânico, agorafobia. Miguel, daria só uma live de cada um deles, né? Então, sim, algumas pessoas colocaram aqui que estão se sentindo chorosas, sem motivação, né? Colocações nesse sentido, de dizer que vem apresentando nessa quarentena esses sintomas que você pontuou e foi colocado aqui, que é um choro, chorar constantemente, uma tristeza e não ter muita motivação, né?
E é uma coisa que pode acontecer muito agora, né, Miguel? Isso, essa falta de energia, né? E de repente, né? Imagina só, você tem uma pessoa idosa que tinha uma atividade, né? Muitas das vezes uma atividade com o neto, uma atividade com o filho, ou uma atividade na UBS, ela ia lá, se cuidava, passava na unidade básica da sua. E de repente tudo isso é tolhido, né? Acaba tudo isso de uma hora para outra. Os netos se afastam, né? O companheiro que muitas das vezes, ou a companheira, já deixou de ter uma afeição emotiva de muitos anos, de muitas décadas, né? Então Sim. passaram a ficar confinados num espaço muito pequeno, né? E esse espaço gerou um grande estressor, não é, Silvia? E esse estressor acaba potencializando os quadros de depressão, estresse e ansiedade. Isso, Então, e assim, uma coisa importante, né, Miguel, que não só no idoso, mas isso pode potencializar em qualquer uma das pessoas. E a gente tem visto no consultório agora muitas pessoas com os quadros, com o quadro que você falou, que vinham com alguma depressão e começaram a ficar, né? Então, uma pessoa escreveu agora, a avó dela estava muito triste por conta do Dia das Mães, ela disse que preferia morrer pensando, ela fez uma pergunta, Miguel, como ela lida com isso? Porque a avó dela falou, eu estou muito triste, eu prefiro morrer, porque, Dia das Mães ficou todo mundo longe. Nós já estamos muito longe dos idosos, já faz algum tempo, né? Então, ela perguntou o que fazer. então, nesses momentos, Silvia, eu sempre recomendo a gente fazer um recordatório, né? Não, olha só, você foi uma boa mãe, você criou seus filhos cresceram, olha para onde seus filhos estão, um está trabalhando, você já tem netos, né? Então, fazer esse recordatório, né, de que não tem só coisa negativa, tem coisas positivas também, né? A gente pode potencializar essa autoeficácia. Não, você foi uma mãe, você lutou, olha como você venceu na vida, olha onde você estava, para onde você está agora. Não significa que a vida foi tão injusta com você, né? A gente está passando por um momento que é transitório, né? E aí eu peço para que uma das coisas que a gente pode fazer é potencializar também a espiritualidade. Então, se a pessoa for religiosa, a gente, né, pode aumentar aí as frequências. Hoje em dia tem muitos cultos online, missas online, reuniões espíritas online, tudo online. Então, se apegar um pouco à fé, se apegar um pouco à espiritualidade, fortalecer essa espiritualidade, também vale muito mais a pena como um fator de proteção, não é, Silvia? A gente pode estar compondo essas estratégias para a gente diminuir um pouco esse aspecto negativo que parece que a vida nos dá. Então, outra pessoa fez uma outra colocação, né? Ela completou 60 anos e agora está uma série de mudanças de sentimentos. Então, assim, existe uma mudança, uma questão muito séria nessa questão do envelhecimento, né, Miguel? Do envelhecer. E agora, neste momento da pandemia, neste momento de estamos dentro de casa, muitos sentimentos são potencializados. Então, muitas pessoas estão apresentando quadros de tristeza, muitas pessoas apresentando desesperança, principalmente por tudo que as pessoas veem o tempo inteiro, né? Então, é um momento que a gente precisa, como você falou, buscar estratégias, né, para colocar essa questão toda de reconhecer tudo que a gente fez, mostrar que esse é um momento, que a gente tem medo sim, e que muitas vezes a gente precisa ter fazer algumas coisas para passar por esse momento, né? Não ficar olhando para ele, né? Então, as pessoas vão falando sobre isso, né? Então, ficar deprimido neste momento, a pessoa tem vários sintomas, como você colocou, né?
Sim, e à medida que esses sintomas se potencializam, né, esses sintomas ficam mais evidentes, né, no idoso, muito triste, essa tristeza que não passa, essa desesperança, essa alteração do ciclo sono, quando ela começa a encaixar em alguns critérios para o quadro depressivo, além de uma intervenção psicológica, né, de psicoterapia, há necessidade de uma intervenção psicofarmacológica. Ou seja, não é porque a gente vai sair distribuindo antidepressivo para todo mundo, mas eu gosto de começar com tratamentos psicoterápicos, né, para depois a gente passar para o psicofarmacológico, né, deixando a psicofarmacologia, né, o uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, esses fármacos, a gente deixa sempre para uma segunda uma segunda situação que precisa. Por quê? À medida que a gente vai envelhecendo, né, tem uma teoria que diz que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais inflamado. E a nossa resistência, o nosso fígado, o rim, todo esse funcionamento vai diminuindo também. Então, colocar medicamentos, né, é muito para um idoso, né, gente acima de 60 anos. Então, a gente tem que avaliar bem essa questão da desidratação. Por exemplo, o idoso desidrata muito fácil, tem que ficar o tempo todo estimulando a bebida de água, né? É uma coisa que o idoso passa desapercebido. Quando passou o dia, ele só bebeu um copo com água, né? E ele não tomou uma quantidade. E a desidratação também afeta um pouco os quadros de confusão mental, memória. Tudo isso é alterado, né? E até voltando aí o quadro depressivo ele altera muito a memória. Então ela fica esquecida, chama o neto, aí chama o bisneto, aí chama o filho e aí não vem o nome, né? Isso também não é um quadro que a gente precisa se organizar. Então, assim, uma coisa que eu sempre recomendo é a alimentação mais natural possível, com pouco sódio, com pouco açúcar. Vitamina D para fixar, né? Então aí eu recomendo alimentação saudável em tempos de quarentena. O que a gente pode fazer? Alimentação saudável, fortalecer a espiritualidade, seja ela qual for, se é protestante, católico, muçulmano, judeu, qualquer uma dessas religiões, é importante que se fortaleça. A alimentação saudável, como a gente já falou, procurar assistir filmes, né? Não ficar muito ligado nessas reportagens, que muitas das vezes são reportagens muito sensacionalistas. E isso, né, você ouvindo, morreram 10.500 e poucas pessoas. Isso nos causa um pouco de incômodo, não é verdade, Silvia? É verdade. E você disse coisas importantes. Então, você falou para a gente tomar cuidado com a alimentação, para a gente tomar cuidado com essa questão de beber água, tomar sol, tentar fazer mesmo exercícios físicos dentro de casa, que são situações que nos ajudam a lidar com a depressão, né? Que você vai aprendendo. Eu sei que é complicado hoje fazer exercícios, principalmente para quem fazia exercícios fora, né? Ficar em casa, acompanhar uma série de coisas, mas é importante, pelo menos caminhar no quintal, cuidar das plantas, para ajudar a sair desse quadro, né? E uma pessoa colocou, Miguel, que a questão dos medicamentos, para você fica viciado. Então, eu acho que é uma ideia que a gente precisa trabalhar, né? Que, assim, muitas vezes a medicação, ela precisa entrar, né? Então, ela precisa estar ali, né? Não é verdade? E outras vezes, a gente pode pensar na questão da psicoeducação, de ajudar e tudo mais. Uma outra pessoa colocou que a falta de concentração pode ser por conta de estar deprimida?
Sim, às vezes a depressão ela se manifesta como falta de concentração, falta de memória, é, ficar muito. O que caracteriza muito é isso, é a tristeza profunda, essa vontade de não querer morrer, que a vida não tem um significado. Isso é uma das principais características da depressão. Mas falando bem em medicação, você pontuou muito bem, ô Silvia. Existem alguns medicamentos que a gente tende a evitar no idoso. Uma dessas medicações são os benzodiazepínicos, são da classe dos benzodiazepínicos. Quem são os benzodiazepínicos? É o Rivotril, é o Alprazolam, é o Midazolam, né, é o Clonazepam. São essas milhares de benzodiazepínicos que não são muito bem indicados para a faixa etária de pessoas acima de 60 anos. Por quê? Tem estudos, vários estudos mostram que esses medicamentos podem acelerar processos demenciais. Né? Então é um fármaco que a gente usa eu costumo usar com data de começar e data para tirar. Né? Eu não consigo continuar com um Rivotril, com Alprazolam, com Midazolam, com esses medicamentos que realmente são medicamentos que vão causar um certo bem-estar. Eles causam relaxamento muscular, ele vai dar um sono bom, mas é tudo muito maquiado. A causa, a central daquela tristeza, daquela depressão, daquela ansiedade, muitas das vezes ela não é tratada. E aí ela vem, né, ela vem mascarando com o Rivotril, né, ela vem mascarando com o Alprazolam, ela vem mascarando muito isso. Então esses medicamentos eu costumo usar, mas eu não uso com frequência. Porque ele pode, além de causar dependência, né? Eu acho que é um dos grandes problemas a dependência, mas para além da dependência, ele pode causar muitas das vezes acelera os quadros demenciais, altera o quadro de memória, aumenta o risco de queda, porque se o idoso toma, por exemplo, um diazepam, toma clonazepam à noite, se der vontade para ele urinar e para caminhar pro banheiro, ele está ainda sedado, ele pode cair, pode quebrar o fêmur, e isso desencadeia uma série de outros problemas, né? Da queda, né? A queda em idosos é um grande tema que se discute dentro da geriatria, né? E esses medicamentos acabam dando uma meia sedada na pessoa, né? Como se a pessoa quisesse fugir daquilo. E esses medicamentos, eles dão, né, essa sensação, né, Silvia, de sedação, de tirar fora de órbita. E uma pessoa colocou do escitalopram, que, na verdade, dependendo de cada caso, né, ele é usado para algumas, né, em algum momento, mas ele não causa essa dependência, né, Miguel? Não, né? A classe dos antidepressivos, sertralina, fluoxetina, escitalopram, venlafaxina, esses medicamentos, eles não causam dependência farmacológica. Eles até são bem indicados para quadros depressivos, né? Então, assim, mas só que qual é o grande problema dele, né, Silvia? É que para ele produzir um efeito, demora aí mais de 20 dias para produzir um efeito. Então é muito lento, né? E no idoso também isso se alarga um pouco mais. Então, assim, eu só vou ter um efeito antidepressivo 3, 4 meses de uso. Né? E aí muitos têm efeitos colaterais, a gente tem que tirar, colocar outro antidepressivo, mas isso faz parte desse quadro. Agora, a classe dos benzodiazepínicos é que eu, particularmente, como médico e outros médicos também, a gente tem uma certa... Um certo cuidado, né, Miguel? Um certo cuidado na hora da gente usar a classe dos benzos, porque ele, na verdade, né, a gente fala em sala de aula, ele é muito gostoso, né? Porque ele causa uma sedação, ele te tira daquela situação, né? Ele te dá um bem-estar, porque ele dá um relaxamento muscular. Mas também ele te seda,
ele pode fazer você cair, ele pode fazer você esquecer muitas coisas, enfim. Ele tem mais riscos do que benefícios, diferente do escitalopram, por exemplo. Uma pessoa colocou uma das coisas importantes, que é essa questão também do social. Então, ela disse que agora a ferramenta da videochamada para os idosos não se sentirem sozinhos e abandonados. Eu também recomendo muito, porque você se sente... a internet, ela tem esse benefício para a gente, né? Agora, vamos falar um pouquinho da ansiedade, Miguel, porque, assim, a gente deveria ter colocado uma live só para depressão de tantas coisas e uma live só para ansiedade. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão da ansiedade, né? Que muitas pessoas estão apresentando agora essa questão da ansiedade. Muitas pessoas já apresentavam, algumas pessoas agora estão potencializando, elas estão tendo até crise de pânico. Eu tenho recebido muitos pacientes que não conseguem dormir, que não conseguem comer, que sentem a sensação de taquicardia, falta de ar. Como é que é isso? Então, como é que é a ansiedade agora, nesse sentido? Eu venho reparando, Silvia, foi muito legal e a minha observação, e alguns estudos apontam para isso, que a gente pode desenvolver nessa fase da vida, principalmente nessa quarentena, a gente pode desenvolver dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade de achar que vai pegar a doença, mas ele não pegou a doença, então isso gera uma ansiedade e aí gera uma série de alterações, né? Não quer ir ao mercado, não quer sair ali fora, não quer receber, assim, fica passando álcool gel e fica numa ansiedade, fica vendo reportagem, isso tudo acaba piorando a situação, mas ele ainda não pegou a doença. E outros desenvolvem ansiedade quando pega a doença, né? Porque ele acha que vai morrer, né? Acha que vai morrer, que não tem sentido, né? Que vai ir para o tubo. Então, o grande medo que eu percebo das pessoas hoje é de ser entubada, né? Que os estudos mostram que quando vai para a intubação, o desfecho não é muito favorável. Mas a maioria das pessoas conseguem sair desse quadro da intubação e ir para a enfermaria. Ela sai da enfermaria, vai para a intubação, para o UTI, do UTI ela volta, né? Não tem problema. Então, eu vejo que as duas situações, o medo de pegar a doença e a pessoa que tem a doença, as duas acabam desenvolvendo, eu estou percebendo nessa quarentena, os estudos também estão mostrando, que acabam deflagrando quadros de ansiedades por conta disso. Muito isso se deve a... É muito interessante, né? Eu vou contar um exemplo. Essa semana eu fui procurada por um... Ele já tem uns 45 anos. Então, o que ele fez? Ele saiu, foi no açougue. Quando ele voltou, ele colocou cândida e álcool na máscara. E não lavou direito. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Quando ele colocou a máscara depois, o nariz começou a queimar, ele começou a sentir uma falta de ar, ele começou a sentir uma série de coisas. E aí eu peguei a doença, que é o que você falou. Sim. Então ele começou compulsivamente a ficar com medo, a não querer mais sair, a ficar com medo porque ele é do grupo de risco, porque ele ia passar a doença para a mãe dele. Então começou uma coisa que ele começou a ter crises de ansiedade. Não dormia mais, já não conseguia mais comer, ele já não conseguia mais fazer as atividades da vida dele, porque é o que você falou, eu peguei a doença. E nesse sentido, exatamente dando o exemplo do que você disse, mas eu acho que entre os idosos também tem muito isso, não tem? Eu vou morrer, os meus amigos estão indo embora. Isso não é um gerador de ansiedade, Miguel? Isso, é altamente ansiogênico, né, que a gente chama, né, essa perda, e até, muitas das vezes, ô Silvia, as pessoas também têm muita dificuldade de falar da finitude, né, a morte, ela é um evento natural da vida, né,
todos nós vamos passar por esse momento, né, de finitude. Eu acho que as pessoas precisam ser orientadas mais, né? Tem alguns estudos que mostram que a psicoeducação na finitude, né, ela é importante. A gente discutir a morte também, não como o fim de tudo, acabou. Não, cada um tem suas crenças, cada um tem sua religiosidade, mas vamos entender um pouco esse fenômeno que todos nós iremos passar por ele. Né? Mas não é por eu que vou passar por ele que eu vou me antecipar, né? A ansiedade tem muito isso, de uma coisa antecipatória, né? De um evento que ainda não aconteceu e que você fica, né, taquicárdico, aí tem sintomas físicos e sintomas psíquicos, né? Uma delas você já falou, falta de ar, aperto no coração, formigamento nas mãos, acha que vai ter um ataque cardíaco naquela hora, enfim. E você falou muito legal, Silvia, tem gente que está confundindo ansiedade com Covid, porque fica com falta de ar, acha que está com Covid. Então, essas coisas também a gente tem que olhar de perto isso. Então, eu converso bastante com os pacientes, olha só, Covid é uma infecção por vírus, então vai dar uma febre, vai dar uma dor no corpo, vai dar uma dor de cabeça, vai dar um pouco de falta de ar, mas não é essa falta de ar que você está sentindo. A falta de ar por Covid é diferente da falta de ar por a crise de ansiedade, não é verdade, Silvia? É verdade, e é importante pensar, trabalhar isso. E você falou uma coisa importante, né? Esse vírus, Miguel, ele trouxe, eu falo que coisas que nós convivemos uma vida inteira, que é a questão de saber sobre a finitude, de saber sobre as desigualdades sociais, de saber sobre uma série de coisas, de saber sobre a nossa vulnerabilidade, o vírus deixou muito exposto. Então, o que a gente tem percebido dos nossos pacientes é que o medo tomou conta deles, né? No sentido de que, nossa, eu descobri que eu sou vulnerável, mas nós sempre fomos vulneráveis a inúmeras doenças. Nós não cuidamos do nosso sistema imunológico, nós vivíamos acelerados no piloto automático. Então, o vírus falou, o vírus de uma forma ou de outra falou, para, o que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Então, ele trouxe essa questão e também trouxe, assim, o futuro. Um pensamento do o que vai nos acontecer no futuro, mas nós nunca soubemos o que nos aconteceria no futuro. Exatamente, a gente sempre fez previsões, né? Eu vou fazer daqui a tantos meses e o vírus nos tirou essa percepção do futuro, quer dizer, a gente vai ter que viver cada dia um dia, porque eu não sei qual vai ser o próximo a pegar o vírus, né? Verdade? E essa questão de controlar... A gente não sabe quem é o próximo. Isso, e gerenciar as emoções, né, Miguel? É uma coisa muito importante para essa questão da ansiedade, né? Parar, pensar, usar ferramentas que são muito importantes. Respiração, relaxamento. Uma das coisas que você disse, ontem eu comecei a assistir uma coisa na televisão, eu saí de lá e eu pensei, nossa, eu estou ansiosa, mas é porque eu comecei a assistir alguma coisa na televisão, que eu comecei a pensar, havia pensamentos e gatilhos do tipo, nossa, o que vai acontecer? Como é que será? São pensamentos que acontecem. E se você validar isso, você pode entrar num quadro de ansiedade. Sim, é verdade. Por isso que, por exemplo, o fato de você ouvir uma música durante o dia, uma coisa muito simples também que pode ser feito, que dá uma diminuída na ansiedade, é rever a sua forma de cozinhar, por exemplo. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nas receitas, experimentar sabores, né? Eu acho que fazer uma alimentação... Eu sempre prezo por uma alimentação saudável, né? Eu acho que a alimentação saudável é a base de muitas coisas nossas, né? O que a gente come, muitas das vezes, é o que a gente é. Então, eu acho que rever essas questões das receitas, cozinhar junto, né?
Eu acho que vale super a pena, quem gosta, para experimentar, ver um filme, os filhos, né, fazerem essas videochamadas também são extremamente importantes, mas além de tudo, não ficar infantilizando as pessoas, né? É muito comum você ver os cuidadores, as pessoas que estão perto de um velhinho, sempre falando assim, ah, velhinho, coitadinho, bonitinho, não sei o quê, colocando, infantilizando muito ele. Não, essa pessoa, ela teve uma história, né? Ela veio com uma carga psicológica muito grande, ela experimentou muita coisa da vida, né? Ela venceu muito na vida. Eu vejo muita gente que vem para São Paulo, que veio do Nordeste há muitos anos, que batalhou, que comprou sua casa, que então ela tem uma história de vida ao longo de várias décadas. E nesse momento é que a gente, e ela nunca imaginou, né, e eu também, e eu acho que você também, que nós iríamos passar por isso, né? De ficar preso dentro de casa, de não poder abraçar os entes queridos, né? Então, assim, nem eu, nem você, nem ninguém, a gente estava esperando que isso acontecesse. Mas já que aconteceu, vamos treinar um pouco as nossas novas habilidades, né? Então, vamos abrir para novos conhecimentos, fazer esses tipos de live, obter outras ferramentas, né, de conexões, não é só Facebook, internet, mas existem outros, telefone, tem gente que gosta de usar assim o telefone, né? Então liga, conversa, bate um papo. Eu acho que hoje, mais do que tudo, as pessoas estão mais dispostas, não é verdade, Silvia? É verdade. E uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, Miguel, existem casos em que você pode só com a psicologia, com a questão da psicoeducação, com relaxamento, com meditação, com uma série de coisas diminuir. E existem casos que você precisa entrar com uma medicação, não é verdade? Isso, tem alguns casos que a medicação é que vai dar uma segurada nessa ansiedade, né? Quando a gente já esgotou todas essas possibilidades, né, todas essas mudanças, né, comportamentais principalmente, e essas mudanças não conseguiram atingir a eficácia desejada, eu acho que vale a pena a gente começar um antidepressivo, né, e eu sou muito adepto da fitoterapia, né, a Silvia me conhece, né, eu sou super valeriana, a derivados de maracujá, consegue. Oi, acho que falhou, né? Saiu. Você estava falando da valeriana, dos fitoterápicos, que assim, Isso, os a gente fitoterápicos, que não pode isso, usar sem a uma gente, prescrição. É importante que isso, a não gente use assim pode, sem. é que tá dando um delay. Não, Pode falar. só voltando aí, a gente pode usar esses fitoterápicos, sim, eles não são tão tóxicos, pode usar com uma certa tranquilidade, né? Valeriana, derivados de maracujá. Mas, além de tudo, por exemplo, a grande queixa que vem para mim no consultório, e vem para você também, né, Silvia, é a insônia. E quando a gente vai investigar essa insônia de perto, ela tem muito mais aspectos comportamentais do que aspectos fisiológicos mesmo, né? Então, aquela pessoa que tem mau hábito, ela janta e quer dormir, ela janta, come aquela comida, né? Come muita comida e quer dormir e deita, ou coloca a televisão, ou coloca um som, ou deixa luzes acesas. Então, essas questões, né, quando eu começo a mexer nisso, então tá bom, como é que você dorme? Que horas que você vai dormir? Que horas você acorda? Você dorme de dia? Né? Se a pessoa dorme de dia, ô Silvia, se ela dorme 1 hora durante o dia,
ela vai ficar 3 horas sem dormir à noite. Então, essa questão de dormir o diurno também tira um pouco a qualidade do sono noturno. E uma coisa importante, Miguel, que assim, existe uma diferença do sono do idoso, né, nesse sentido da quantidade de sono do idoso, de uma série de coisas. O idoso às vezes dorme durante o dia. E agora que você está na quarentena, ou você assiste televisão, alguns idosos, ou você vai dormir, você não faz atividade física, você faz uma série de coisas. Então, isso também prejudica. Então, você falou uma coisa muito importante. Na verdade, você falou várias coisas, né? Uma delas é a higiene do sono, que muitas vezes a gente precisa ensinar para as pessoas que existe uma higiene do sono, né? E que agora, com o uso da tela do celular, as pessoas vão deitar, vão para a cama com o celular, às vezes só com a luz do celular, e isso é um fator que pode gerar um estresse, uma ansiedade e uma qualidade de sono ruim. E que vai contribuir para a depressão, que vai contribuir para a ansiedade, que vai contribuir para a irritabilidade, para o nervosismo, para a questão de potencializar doenças relacionadas a uma demência, né? Então, são coisas que, dentro da quarentena ou fora da quarentena, a gente precisa tomar o máximo de cuidado com as pessoas, né, Miguel? A gente precisa pensar nos nossos hábitos, nessas questões todas de como a gente, de alguma forma, traz esses hábitos mais saudáveis, né? Tomar sol, né? Ter um contato com animais, a questão das plantas, ouvir música. Eu falo que minha mãe é uma pessoa que gosta de ler, então para ela eu dou um livro. Meu pai é uma pessoa que adora planta, para ele eu dou planta. Cada um tem um jeito também, né? E idoso, né, Miguel? O idoso às vezes é bem teimoso, é sistemático, não é? Nesse sentido? Sim, é porque, na verdade, ela já vem carregando isso de décadas, né? E de repente ela parou, ficou mais em casa e isso começa a aparecer. Mas assim, ela sempre foi teimosa, sempre foi, ranzinza sempre foi. É que tá mais em casa e isso acaba aparecendo mais, né? E muitas das vezes o cuidador, né? E aí a gente tem que falar do cuidador, que é o filho, o neto, que olha para esse idoso, tem que valorizar essa trajetória dele, né? Ressaltar esses aspectos, né? Eu sempre gosto de fazer esse recordatório de como foi a sua vida. Situação com uso de bebida, né, alcoólica, ela tem que ser revista, se aumentou, se diminuiu. Geralmente ela começa a aumentar. Nessa quarentena a gente viu que o consumo de álcool aumentou, o consumo de tabaco aumentou, a violência doméstica aumentou, a violência contra a criança aumentou e a violência contra o idoso também aumentou. Porque imagina só aquele filho que estava trabalhando, ficou desempregado e agora está em casa, junto com aquele idoso. E a renda é só daquele idoso que não dava mais, porque já não está mais somando com. Então, isso tudo acaba gerando estresse. E controlar gerenciar esse estresse vai ser o nosso grande desafio e é o desafio de todos nós, fazendo essas medidas minimamente que a gente, né, pede para fazer. É difícil? É muito complicado, muito difícil. Mas se a gente também não fizer um movimento de mudança, né, se mover, né, motivar é isso, se mover a gente não vai, claro, realmente a gente não vai conseguir, a gente vai achar que os remédios que vão ser a grande saída e a grande sacada nossa do dia a dia. E é uma coisa, eu vou falar uma coisa que acho interessante, por exemplo, eu estou atendendo uma idosa agora, que ela tem 87 anos. E é muito interessante, porque o corpo físico dela tem 87, ela sente dores, ela tem uma série de coisas, mas a mente dela tem 18 anos. Então, é complicadíssimo para ela não dirigir, ficar presa,
e uma série de coisas, né? Então, uma questão do idoso também é isso, e isso deprime muito. Ela entrou numa depressão justamente porque as atividades que ela fazia, uma série de coisas, ela não está fazendo. Então, o que eu estou fazendo terapia online com ela? Então, eu ligo para ela e a gente tem conversado muito no sentido de valorizar toda a história dela, que é maravilhosa. É uma mulher muito forte, com uma história de vida maravilhosa, uma história de vida de você olhar e falar, nossa, eu admiro a sua força. E isso é muito bom, é o que você falou, né? Então, agora, ver alguns aspectos positivos, porque ajuda na ansiedade, ajuda na depressão, ajuda a ter esperança de que as coisas vão passar, de que isso vai passar. Né? Então, é muito interessante nesse sentido, né, Miguel? Que alguns idosos têm exatamente isso. O corpo dói, já machucou o joelho, já caiu, já fez não sei o quê, mas a mente do idoso, né? E uma das coisas importantes que a gente ouviu essa semana, Miguel, é que muitas vezes os familiares que precisam cuidar, eles podem chamar um cuidador, necessariamente, às vezes, alguns cuidadores ficam todos os dias, e algumas pessoas chamam um cuidador para um dia, para um tempo, porque o estresse de conviver com o idoso, às vezes, estressado e ansioso, e você explicar milhões de vezes a mesma coisa, é difícil, né, Miguel? Essa incompatibilidade da mente com o corpo é um grande desafio da geriatria também, né? Então, imagina, você tem 90 anos, mas você ainda quer andar de bicicleta, você ainda quer dirigir, você ainda quer dar aula, igual, imagina, eu, 90 anos, estou querendo dar aula ainda. Não vai, né? Então, assim, a gente precisa colocar pé nessa relação entre a mente e o corpo, entender que o corpo tem um desgaste ao longo das décadas, né? Então, claro, hoje eu consigo fazer algumas atividades, quando eu tiver 90 anos eu não vou ter mais. Mas isso é um desafio que eu tenho que aprender com a vida. Eu vi muitos idosos já, né? Eu trabalhei na atenção básica aqui, no NASF, na Prefeitura de São Paulo, e o nosso entorno era feito de idosos. Então eu tinha idosos assim de 80 anos que ainda querendo trabalhar, porque precisava sustentar a família. Muitas das vezes eram idosos que tinham filhos, que tinham problemas mentais, e elas passaram a vida toda cuidando, e agora não tinha mais força para cuidar daquele filho com problemas mentais também. Então, assim, eram famílias extremamente fragilizadas. Então, isso caracteriza, né, uma fragilidade muito no idoso. Né, e essa incapacidade de entender que o tempo passou, né? O tempo passou, putz, estou com 80 anos, putz, estou com 90 anos, e parece que eu não fiz nada. Então, essa sensação de que não fiz nada, né, e o que o tempo passou muito rápido, ele é um grande deflagrador de crises de depressão e ansiedade. E é nisso que a gente vai, né, tratar dele. Não, olha, você veio para cá, você trabalhou, você constituiu família, você teve filhos, você teve netos, você teve bisneto, enfim, valorizando todas essas questões. Obrigada, Miguel. Agradeço muito. A nossa live daqui a pouco está terminando. Assim, uma das coisas muito importantes que você falou, né? Valorizar. Valorizar os idosos e toda a história deles, né? Então, agradecer a Conceição, que é a pessoa que coordena, que tem a Calanto, dirige a Calanto, por toda essa semana que ela proporcionou de conhecimento e de valorização do idoso em todos os sentidos, né? Então, isso é muito importante. Dia 15 agora de junho é um dia de valorização do idoso. A gente está preparando uma live especial justamente para isso, para falar de que quem cuida do idoso cuida do passado e cuida do seu próprio futuro. Porque essa questão de gerações e tudo mais é muito importante para a gente. Né? Miguel, agradeço muito. Vamos fazer outras lives agora que a gente já conseguiu. Né? Agora estou aprendendo. Então, eu estou aprendendo a lidar com essas ferramentas, né? Na verdade, Silvia, o Carlos ele sabia mais do que eu.
E a gente Ele vai sabia mexer aprender. mais nisso. Eu estava mais perdido do que segue tiroteio. E você vê que a gente precisa se adaptando, né? Eu agradeço todo mundo que ouviu a nossa live, agradeço muito a você, e muita gratidão por essa semana que a gente conseguiu falar de tantos assuntos interessantes, né? Que é o idoso fazer exames, o idoso se cuidar, o idoso pensar nessa questão da mente, do funcionamento da mente, do idoso não perder a autonomia para ele conseguir, mesmo nessa quarentena, continuar tendo autonomia no sentido de cuidar dele mesmo. Muito obrigada, Miguel. Agradeço você. Até Obrigado uma a próxima vez. todos. Obrigada. Até uma próxima vez. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigado.